Eu naturalmente quero agradecer ao João Moraes o convite para estar aqui. Eu acho que este é o meu 7º challenge, são 7, portanto acho que estive em todos. E obrigado, João. Não tenho conflitos de interesse nesta apresentação. E queria-vos dizer que pensei, porque eu? Será que o João pensa que eu sou um nerd? Enfim, nerd mais doctor, será que dá nerd doctor? Será que é isso que ele acha que eu sou? Fiquei um bocadinho preocupado, mas para mim, nerd, eu prefiro traduzir daquela maneira e dizer ao João, eu não sou that kind of doctor, ok? Não sou um nerd doctor. O tema é interessante, é naturalmente interessante, e para mim foi de facto um big challenge. E comecei por tentar descascar o nome desta apresentação, não fui eu que o pus. O nome, comecei logo pelo Mobile Health. O que é que o João quer que eu fale de Mobile Health? Porque, como sabem, usa-se muito estes palavrões, e-health, m-health, Mobile Health, mas depois, o que é que isto de facto quer dizer? E se vocês forem ao Google pôr Mobile Health, começam por ter imagens destas. Todas elas dizem Mobile Health e não sei se era bem isto que o João Moraes queria que eu viesse falar. Reparem só nestas imagens de saúde móvel, mas eu não acho que fosse isto que o João queria. Mas eu não estou a brincar, isto não são algumas achadas ao acaso. Olhem só a primeira nas imagens Mobile Health no Google. É isto que é Mobile Health, até tem uma associação de Mobile Health. Volto a dizer que acho que não era isto que o João queria que eu falasse, de saúde móvel, também não, sabendo que eu gosto muito da emergência, também não penso que tivesse a pensar em emergência médica ou saúde móvel. O que eu penso que mesmo queria que eu falasse era a aplicação de aplicativos móveis e de apps e devices à saúde, penso que era por aí que eu queria que eu fosse. Depois a segunda palavra era a big challenge. Eu sei que estou no challenges, o João está habituado a lançar-me desafios, eu vou contar aqui muito brevemente a história do primeiro desafio que ele me lançou, tem para aí 20 anos. O João foi o organizador de um evento na European Heart House sobre doença coronária aguda e convidou-me para fazer 2 palestras. Eu era um jovem especialista, tinha acabado a especialidade para aí há 6 meses e ele convidou-me para fazer 2 palestras. E depois, a 2 dias de partirmos para Nice, ele diz-me, olha, há um palestrante que não vai poder ir, tenho aqui mais 2 para ti. E fiz 3 palestras e mais um caso clínico, portanto isto foi um grande desafio da altura. E ao longo dos anos ele tem-me lançado vários desafios e eu tenho sempre esta ideia do Sísifo, de que não vou conseguir chegar lá ao topo, depois isto rola-me tudo. E big challenges são estes, não é? Portanto, é para ter calma, aceitar o desafio, João, e cá tentarei fazer. Depois o outro era, descascando a palavra, contemporary medicine. O que é que ele quer dizer com isto, contemporary medicine? Onde é que acaba o contemporâneo e começa a história? Isto não é a mesma coisa que na história, pois não, a medicina não é igual. Contemporary medicine, reparem, há uma dúzia de anos, em 2005, como diz ali na figura, Contemporary Medicine era isto tudo, não é? Não sei se conseguem ler, mas de facto isto era a medicina em África há uns anos atrás. E o que eu gosto particularmente é que este senhor é especialista em tudo, especialmente em gramatismo, de facto é um sintoma. Mas vocês estão-se a rir disto, mas eles também têm solução para o médico tradicional que trata a situação de sorrisos, portanto, cuidado que para este médico pode desaparecer à porta um dia destes. Bom, falando agora um bocadinho mais sério, eu resolvi trocar o for por o off, e eu vou explicar porquê. Porque eu acho que a ideia de que os aplicativos até já podem afastar o médico e de que um aplicativo por dia afasta o médico, não é, pela day, keeps the doctor away, é de facto uma realidade. Não é um desafio para a medicina contemporânea, é um desafio da medicina contemporânea. Eu, portanto, só mudei o título no for para o off e vou tentar então nos próximos minutos tentar abordar um bocadinho este tema. Depois desta introdução um bocadinho brincadeira, vamos lá. O Eric Topol, no seu livro The Creative Destruction of Medicine, lança aqui algumas ideias que eu acho que são muito importantes. Se vocês virem neste gráfico, nós estamos algures aqui, no final da linha. Começámos por aparecer a informática, os computadores, os telemóveis, depois a aplicação dos computadores às análises que fazemos, começámos a sequenciar o DNA, hoje já temos um mapa completo do DNA, e reparem que com os zeros e uns dos computadores e com as 4 letras do DNA, hoje já fazemos muita medicina chamada de precisão, já conseguimos muito individualizar aquilo que fazemos para o nosso doente que está à nossa frente. E depois caminhamos num sentido muito engraçado.
caminhámos de saber tratar a doença para o diagnóstico, para o management da doença e do diagnóstico, para agora fazermos predições dos indivíduos que têm maior probabilidade de ter doença e com todo este conhecimento vamos caminhando no sentido da prevenção. E é aqui que eu penso que a Mobile Health pode ter o seu principal papel, é na prevenção das doenças. Porque os doentes, de facto, onde é que eles estão? Eles estão fora dos hospitais, estão fora das clínicas. E a medicina tem que ir atrás dos doentes, tem que ir para onde os doentes estão, é fora dos hospitais e fora dos centros de saúde. E onde estiverem os doentes é onde estão os empregos de saúde. E reparem a pululação de empregos diferentes à volta dos temas da saúde que saem dos hospitais ou dos centros de saúde. De facto, onde estão os doentes é onde vai a saúde e a maior parte dos doentes não querem ir ao hospital, a menos que estejam gravemente doentes. Aquela ideia que nós temos que os doentes procuram logo o hospital à mínima coisa é porque não encontram soluções às vezes noutros lados e, portanto, não é por prazer que seguramente que as pessoas vão para o hospital. E os doentes estão a mudar, de facto. 72% dos consumidores atuais estão desejosos de poder fazer uma teleconsulta com o seu médico via teleconferência e não ter que se deslocar ao centro de saúde, ir para as filas de espera ou para o hospital e para as salas de espera tantas vezes contaminadas e tantas vezes prolongadas. E os médicos têm que ir atrás. Os médicos precisam de ir onde estão os doentes e os doentes estão online. Nós temos que ir lá, nós temos que nos habituar a ir atrás dos doentes. Bom, quando se fala em mobile health, fala-se muito em gadgets e em aplicativos, certo? O que é que acontece quando a tecnologia se encontra com a saúde? Não é por acaso que as grandes companhias de tecnologia estão todas na área da saúde neste momento. Se forem uma Apple, se forem uma Google, todos eles têm projetos muito sérios na área da medicina e na área da saúde e da prevenção da saúde. E não é por acaso, é porque de facto a tecnologia das primeiras aplicações que tem que ver muitas vezes com a saúde. E isto teve que ver muito com os sensores, e a palavra sensores nos gadgets que falamos em saúde é realmente muito importante. Os sensores podem fazer muitas coisas, podem dizer-nos se os doentes estão ou não estão a ser medicados, podem ajudar no exame físico, podem medir sinais vitais, podem reduzir a transmissão de doenças, enfim. Os sensores estão aí na nossa vida, nós todos temos sensores no nosso telemóvel, no nosso corpo, e de facto há sensores para todos os gostos, desde lentes de contacto a gadgets que se põem no ouvido para medir a temperatura, para medir a saturação, para medir a pulsação, enfim, são às centenas os tipos de sensores mais ou menos estéticos, mais ou menos usamos desde usar múltiplos sensores diferentes até ter um só sensor que é uma t-shirt e que mede uma série de parâmetros vitais. E os sensores já não se vão deixar de ser wearables, aqueles que nós usamos, para passar a ser insidables, vão começar a estar dentro de nós, desde as tatuagens com sensores, desde as lentes de contacto com sensores, desde as pílulas que nós ingerimos, como é, por exemplo, o caso destas smart pills que nós ingerimos e que o médico vai poder saber se o doente toma ou não toma a medicação. Portanto, se ele tomou, tem um sensor que detecta se o indivíduo tomou ou não tomou e, portanto, depois dá feedback ao médico de qual o grau de aderência. E esta ideia de que as pessoas devem ter uma boa aderência para prevenir a doença, para tentar com isso evitar complicações, está a ser adotada também pelas companhias de seguros. Os seguros o que querem é vender seguros, mas não querem eventos, certo? Eles querem vender o seguro do automóvel, mas não querem que a gente tenha acidentes. E na saúde é a mesma coisa, querem vender seguros de saúde, mas não querem que as pessoas tenham eventos. E, portanto, a boa política, que em Portugal infelizmente ainda não temos, mas nos Estados Unidos já começamos a ver as seguradoras a reduzirem o prémio, tal como fazem hoje nos nossos carros, em que se a gente não tiver acidentes temos um prémio menor. Na saúde isto também pode acontecer, nos Estados Unidos isto está a acontecer. Quem cumpre, quem toma a medicação certinha, quem anda com a sua hipertensão, ou a sua diabetes ou o seu colesterol bem controlados, reduz o prémio do seguro de saúde também. Bom,
estes novos dispositivos móveis, com os telemóveis e com os sensores, estão aí para as doenças crónicas mais vulgares, para vigiar a tensão arterial, para monitorizar a frequência cardíaca, ajudar no controle da diabetes. Existem imensas aplicações, todos vocês conhecem que às vezes no mesmo dispositivo temos vários aplicativos, cada um mede uma coisa diferente. E desde as pulseiras que nos dizem que se estamos a fazer atividade física necessária ou não, e que nos até ajudam a fazer aquilo que de facto agora nós temos que pensar, que é, ok, temos tantos gadgets, mas isso no final do dia faz a diferença? As pessoas vão viver mais e melhores, vão ter menos eventos, é porque de facto ter muitos wearables não muda nada se nós não mudarmos comportamentos. E os wearables induzem ou não dizem mudança de comportamento? Quando o meu relógio me diz já há 1 hora que estás sentado, está na hora de te levantares, se eu não olhar só, mas fizer alguma coisa, se eu me levantar, parece que poderá ser bom. Se ele me disser hoje destes poucos passos, deves dar mais passos, olha que não estás a cumprir a tua meta diária, isso pode ser bom. Portanto, se os wearables nos ajudarem e nos inspirarem a mudar os nossos comportamentos, então poderão ser úteis. Bom, a outra pergunta que eu acho que é relevante fazer, ok, eu posso ter 500 gadgets, 500 pulseiras, relógios, whatever. Mas aquilo que mede é de facto real, sim ou não? Ou seja, eu estou a medir bem, nós sabemos isso com os sfigmomanómetros automáticos que entregamos aos doentes e que eles medem em casa. Será que estão a medir a pressão arterial correta? Nós aqui temos o mesmo problema. Será que todos aqueles gadgets que andamos com eles no pulso para medir, vamos supor, a frequência cardíaca, são bons ou não? Reparem, existem já estudos, este estudo é já deste ano, em que se foram analisados vários gadgets na posição de sentado, a andar, a correr, na bicicleta, e depois eles foram ver, a pessoa usava vários daqueles gadgets que viram há pouco, e nós conseguimos ver que a frequência cardíaca é bem medida comparado com o padrão. O doente estava a ser monitorizado com um dispositivo padrão, digamos assim, que media bem a frequência cardíaca. E todos os gadgets mediam muito bem a frequência cardíaca, com exceção de um deles, que a andar dava valores um bocadinho errados, mas todos os outros estavam muito alinhados com o padrão. E se isso era verdade para a medição da frequência cardíaca, alguns deles também era verdade para o cálculo da energia despendida durante o esforço. Alguns medem bem, outros menos bem nesse cálculo. Mas para medir frequência cardíaca, quase todos eles estão aqui no azul, o que significa que a percentagem de erro é muito baixa. Desde o Apple Watch, desde o Fitbit, todos eles medem bem a frequência cardíaca. Portanto, podemos confiar naquelas medições. É por isso que alguns deles hoje já são aprovados pela FDA. Ok, então nós temos gadgets e incentivamos as pessoas a mexerem-se e temos a esperança que isso promova uma melhor saúde. Os gadgets dão-nos quantos quilómetros percorremos, qual é a nossa frequência cardíaca, quantos minutos em cada ciclo, enfim, pode ser muitas coisas. Podem-nos ajudar a não nos esquecer de tomar os medicamentos, os reminders, não é? Temos muitos reminders no telemóvel, nos relógios, que nos avisam que está na hora de tomar a medicação, e achamos que com isso podemos melhorar a aderência e melhorar a saúde dos cidadãos. E podemos até, com pequenos gadgets associados ao telemóvel, ver o eletrocardiograma do doente. Eu uso este gadget todos os dias, na minha consulta. Em vez de ter que fazer um eletrocardiograma, ou se tenho dúvidas quando palpo o pulso do meu doente e tenho dúvidas se é rítmico ou arrítmico, eu peço-lhe para pôr os dedos em cima deste gadget que me transmite para o telemóvel e eu faço uma tira de ritmo de 30 segundos. Até já há no relógio, como está ali, basta pôr o dedo no relógio e ele faz-me uma tira de ritmo. Ok, isso são gadgets, ok, isso é só para a gente brincar às medicinas, não é? Eu penso que terá sido um dos primeiros artigos publicados em Portugal, não tenho a veleidade de dizer que foi o primeiro, talvez haja outro que eu não conheço, mas de facto nós publicámos este artigo neste livro de casos clínicos do meu hospital, quando o smartphone se transforma num meio complementar de diagnóstico. A história é simples, é um homem de 60 e muitos anos que tinha taquicardias paroxísticas há anos,
tinha feito múltiplos outros, tinha feito detector de eventos, mas só tinha um episódio destes de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Ele garantia que quando sentia o coração, ele contava pelo pulso e dizia que ia para cima de 190. O que é que ele fez? Passou a usar aquele gadget que estava aqui, levou com ele e quando sentiu, naquela hora, ligou e mandou uma tira de ritmo por e-mail. E de facto ele tem taquicardias paroxísticas de muito curta duração, mas de frequências cardíacas acima de 200. Estava confirmada a arritmia, fez uma ablação, nunca mais teve arritmias, já está há 4 anos sem arritmias. Bom, falei de gadgets, mas gadgets sem aplicativos de pouco servem. Aplicativos há aos milhares. Aos milhares, vocês sabem disso. O que é que os doentes querem de um aplicativo? Tem aqui, quando se perguntou nos Estados Unidos no Reino Unido aos consumidores o que é que eles queriam dos aplicativos, alguns gostavam de ter um aplicativo só para marcar consulta, não terem que ir para a fila de espera às 5 da manhã para o centro de saúde ou para o hospital à espera meses pela consulta. Se eles pudessem marcar pelo seu telemóvel ou pelo seu iPad ou pelo seu... seria interessante. Outros querem saber, querem que os aplicativos lhe lembrem da medicação. Outros querem que os aplicativos lhe deem conselhos de dieta e de exercício. Enfim, tem aqui as várias ambições que as pessoas têm acerca do que é que querem de um aplicativo. Mas nós, com tantos aplicativos e pondo nas máquinas alguns algoritmos de detecção importantes, nós podemos não só registar frequências cardíacas, por exemplo, mas ter padrões e com alguns padrões nós podemos dizer que aquele doente está em ritmo sinusal e que este doente tem paroxismos da fibrilhação auricular. E, portanto, estamos a ver que, além de ser um mero gadget, tem muita utilidade clínica. E depois os doentes estão disponíveis para partilhar informação. Nós temos esta coisa da informação, se tivesse aqui alguém da CNPD, andávamos já a um tiro. Mas os doentes estão, de facto, disponíveis para partilhar a sua informação. Não tem que ser rastreável para o indivíduo. Eu posso partilhar a minha informação sem ter que saber que sou eu. Eu tenho 57 anos, sou homem, tenho estes fatores de risco, não tenho que pôr lá o meu nome, nem o meu BI, nem nada. Mas eu partilho a minha informação do meu telemóvel ou do meu watch, que me mando para uma base de dados mundial, e isto tem um interesse na investigação tremendo. Houve um estudo em Stanford de doentes com epilepsia. Tinham um estudo desenhado para a população para rastrear epilepsia. Demoraram 15 anos para ter 3.000 doentes. Lançaram um aplicativo móvel e em 15 dias tinham 20.000 doentes no mundo inteiro. Em 15 dias. Portanto, isto, quando se aliam estas coisas à investigação e os doentes estão disponíveis para partilhar de uma forma anonimizada, naturalmente, isto pode fazer toda a diferença. É por isso que eu dizia há pouco que as grandes empresas, todas as grandes empresas estão disponíveis e todas as universidades, Stanford, a Mayo Clinic, enfim, you name it, há muitas que estão disponíveis para fazer investigação baseada nos sinais que detectam dos sensores que estão nos telemóveis ou nos watches dos vários doentes. Então, quando os aplicativos móveis colidem com a investigação clínica, nós podemos ter tudo isto. Por exemplo, num relógio podemos partilhar dados, partilhar sinais, partilhar para a investigação saber quantas vezes eu tomei o medicamento e ajudar, por exemplo, que no ensaio clínico se os doentes tiverem determinados aplicativos nos seus telemóveis, ter a certeza da aderência para depois tirarmos conclusões baseadas numa boa aderência ou numa má aderência dos doentes à medicação. E isto não é ficção científica, isto é ciência pura e dura. Isto é deste ano, foi na reunião americana de oncologia. Os colegas franceses de Le Mans apresentaram este trabalho, que pode parecer um bocadinho esotérico, mas isto foi aceito na ASCO nos Estados Unidos e é um trabalho de facto sério. O que eles fizeram foi pôr nas mãos dos doentes um aplicativo móvel, em que os doentes reportavam os seus sintomas no aplicativo móvel. E consoante tivessem mais ou menos sintomas, fariam mais ou menos exames. E isto foi feito de um estudo randomizado, aleatorizado, multicêntrico, em que os doentes eram divididos em duas estratégias. A estratégia convencional, que eram feitos determinados taques a determinadas sequências, isto era neoplasia do pulmão. O doente ia sendo seguido com taques periódicos ou
uma estratégia opcional em que o doente faria mais ou menos exames conforme tinha mais ou menos sintomas reportados pelo próprio doente. A importância de confiarmos nos sintomas relatados pelo doente. E aquilo que se assistiu, curiosamente, foi que os doentes que usavam o aplicativo móvel tinham uma sobrevivência muitíssimo superior aos que não usavam. Estamos a falar de 26% de redução de mortalidade. Isto é muito significativo. Muito poucas coisas em oncologia têm 26% de redução de mortalidade. E quando compararem com outros estudos que aqui estão, sempre que há aplicativos móveis, as reduções de mortalidade que ajudam a reportar os sintomas, existem reduções de mortalidade muitíssimo importantes. E vejam só quão custo-efetivo é esta estratégia. Reparem, se fizermos baseado em taxas para o cancro, a sobrevivência é de 4 semanas e custa $265.000 de quali. Se usar só o aplicativo móvel, isto parece esotérico, este indivíduo o que é que está para aqui a dizer? Isto é melhor agora que a TAC e que a ressonância e que o PET, mas a verdade é que a estratégia baseada nos sintomas reportados pelo doente, e o aplicativo é só um instrumento, não é o aplicativo que salva as vidas, é confiarmos no doente de relatar os seus sintomas. Bom, eu tenho um problema com isto. Eu tenho um gadget deste, já perceberam, não tenho ações da Apple, disse logo desde o início que não tinha conflitos de interesse. Mas este meu aplicativo que eu uso, este relógio que eu uso, dá-me muitos parâmetros, muitos. Permite-me fazer muitas coisas. E quando eu começo a ter muitos parâmetros, começo a ter muitos dados. E isso para mim é um problema. Olhem só, um doente meu, outro fã deste relógio e destes aplicativos, manda-me este e-mail que não sei se vocês conseguem ler. Eu tentarei ler. Olá, viva Dr. Daniel, como sabe tenho o Apple Watch. Há algum tempo para cá instalei várias apps, quase todos com a análise do ritmo cardíaco, e comecei a notar algumas alterações. Por exemplo, hoje pelas 11 da manhã estava na internet a navegar, sem notar pessoalmente nenhumas alterações do ritmo cardíaco, e os apps todos disseram que eu estava a bater a 151 batimentos por minuto. O que é que eu devo fazer? Marco uma consulta urgente, marco a teleconsulta que costumo fazer consigo via Centro Clínico Digital, não ligo e continuo observando o que é que eu vou fazer. Isto é um problema. Isto é um problema porque agora começamos a ter milhares de dados. E depois põe ali os aplicativos todos que ele usa. Usa 5 aplicativos no relógio. Usa 5 aplicativos para monitorizar a frequência cardíaca. É claro que o que ele não compreende é que os 5 aplicativos vão todos beber informação ao mesmo sensor do relógio. Portanto, tinham que dar todos a mesma frequência cardíaca, obviamente. Portanto, ele não estava doente 5 vezes. Mas este problema dos números é um problema. Isto é o meu. Nos últimos dias, eu fiz este slide no dia 2 dos 7. E dá-me as minhas médias, é interessante. No dia 2 do 7 a minha frequência cardíaca variou entre 58 e 89, na véspera entre 58 e 106. Ok, isto pode ter algum interesse. Mas reparem, isto é a média do dia. Porque se vocês virem, ele conta-me a frequência cardíaca de 3 em 3 ou de 4 em 4 minutos. Num dia eu tenho centenas de medições. O que é que eu faço com estes números todos? O que é que isto contribui para a minha prática clínica? Então, para resolver o problema, há umas pessoas que se lembraram de uma coisa que se chama Big Data. Não sei se vocês todos sabem o que é Big Data. Sabem o que é Big Data? Eu acho que há um investigador na Duke University que definiu Big Data. Big Data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it, so everybody says he's doing it. Ok? É que Big Data, isto parece quase uma cadeira de um curso de nerdologia, não é? Isto é um curso para os nerds andarem a entreter-se. E é um conjunto de palavras, há assim umas nuvens de palavras que agora se constroem por tudo e por nada, e uma delas é Big Data. Então, o que é Big Data? Big Data é igual a Small Data, mas Big. Ok? Mas tendo muitos dados, temos de ter uma abordagem diferente que se tivermos poucos dados. Uma coisa é eu raciocinar com base num valor da pressão arterial que o doente tem à minha frente, outra coisa é raciocinar nos registros que ele me manda e que me manda centenas de medições desde a última consulta do mês passado. Portanto, eu tenho que ter técnicas diferentes de análise, tenho que ter ferramentas e tenho uma arquitetura de análise diferente. E o Big Data tenta resolver novos problemas ou velhos problemas de uma maneira diferente. O Big Data tem 4 Vs. Volume de dados.
eu tenho que manusear um grande volume de dados, variedade dos dados, tensão arterial, frequência cardíaca, glicémia, saturação de oxigênio, tudo isto me chega do mesmo doente. Tenho que os processar de uma maneira rápida para que seja útil, e depois temos que acreditar que são verdade aqueles dados e que o que vamos tirar deles é útil. E reparem, Big Data aplica-se hoje a tudo, mas vejam só a primeira que está aqui, Smarter Healthcare. Portanto, das primeiras aplicações do Big Data, a medicina vem logo à cabeça. E de facto, nós, se pensarem bem, nós lidamos com muitos números. 80% dos nossos dados clinicamente relevantes não estão estruturados. Não são perguntas sim ou não. É texto livre que a gente escreve nos nossos diários clínicos, nos nossos registros, quer sejam eletrónicos, quer não sejam. E depois existem dados em todos os lados, é no registro do hospital, é nos registros do laboratório de imagem, é no laboratório de análises, é nas notas clínicas, é na correspondência, é nos troca de e-mails que fazemos com o doente, existem dados por todo o lado. E depois, pronto, se nós tivermos que basear os nossos serviços de saúde em tantos dados, temos que nos estruturar bem, e não sei se acontece o mesmo com vocês, mas eu às vezes sinto-me num mar de dados, eu não sei bem como é que hei de navegar e por onde é que hei de navegar em tantos dados. Então pode o Big Data e a Mobile Health tornar a medicina e a saúde mais efetiva? Existem muitos artigos a dizer que sim. O próprio Eric Topol, que eu falava há pouco, diz que no Hospital do Futuro o Big Data vai ser um dos médicos. Enfim, às vezes há assim uns excessos de linguagem, mas a Big Data depois vem acompanhada de outra coisa, que é, ok, eu agora tenho muitos dados, até arranjo aí uns algoritmos para analisar tantos dados, mas vou ter que ser eu a programar, de cada vez que eu quero um novo dado, vou ter que ser eu a programar tudo outra vez? Então há uns senhores que se lembraram do machine learning. Então as máquinas vão começar a aprender. O que é isso do machine learning? Não tem que ver com nós ensinarmos as máquinas no modo tradicional, não tem que ver com as máquinas porem-se a ler livros ou depois terem um certificado no final e serem médicos ou serem outra coisa qualquer. Machine learning tem que ver com esta ciência em que os computadores têm a habilidade de aprender eles próprios, sem que tenham sido especificamente programados para isso. Bom, quando se fala assim desta maneira, isto é muito perigoso, porque, por exemplo, um dos skills que é preciso ter é saber fazer hacking. E se pusermos expertise com hacking, estamos na danger zone. É uma zona muito perigosa e nós agora, nas últimas semanas, temos ouvido falar muito disto, não é? Machine learning, então, o que é? É de facto introduzir na máquina uma série de dados, uns supervisionados, outros não supervisionados, construir mecanismos dele, extrair os dados de informação não estruturada, vai lá buscar dados aqui e ali. Basta eu dizer, eu não tenho que dizer que o doente é diabético, mas se nas análises do doente tiver uma hemoglobina A1C maior que, ele pode inferir que aquele doente é diabético. E depois tem que ter algoritmos, mas depois o que a máquina faz é agrupar a informação em grupos, em objetos. E depois a própria máquina faz modelos de predição. Este doente com estas características tem maior probabilidade de vir a ter este problema. Pronto, esta é de facto a base do machine learning, e o cientista moderno é o cientista dos dados. No futuro o que nós vamos ter são cientistas de dados. E vem aí a guerra dos médicos contra os dados. E isso vai ser inevitável, nós vamos ser afogados em dados que os doentes nos fazem chegar. E será que se nós médicos estamos preparados, ou nós, ou pessoal de saúde, estamos preparados para isso? Estes dados são da Índia, podem dizer, isto não tem muito a ver connosco, mas de facto, reparem, quem são os especialistas de dados? E se forem por aqui abaixo, têm profissionais da IT, os matemáticos, os cientistas da matemática, os engenheiros, os graduados em económicas, e não está cá nada, nenhuma profissão de saúde. E isto é um problema, que nós não vamos saber lidar com tantos dados se não começarmos a mentalizar-nos que temos que fazer.
Vejam só a quantidade de companhias que estão a tratar de dados de saúde. É brutal a quantidade de companhias. E as grandes companhias estão aí. A IBM lançou o Watson, já todos ouviram falar no Watson, começou por aparecer naquele concurso de televisão do Jeopardy nos Estados Unidos, ganhava tudo, mas depois, em resumo, o que o Watson pretende fazer é recolher imensa informação e pô-la num tablet ou num computador à nossa frente e resumir aquilo que é útil para nós. E a Microsoft tem uma coisa que vai no mesmo caminho, portanto as grandes companhias da IT estão todas a trabalhar em Big Data, em Machine Learning, estão a recolher dados e saber processá-los. E os nossos administradores hospitalares andam atentos. O que tem acontecido é que nós temos deixado a administração hospitalar a não profissionais de saúde, são profissionais de administração hospitalar, e andam atentos e acham que isto é muito importante. Isto parece aquela história do Big Data e do Teenage Sex. Agora todos os hospitais dizem que estão a fazer Machine Learning e a fazer Big Data e tudo mais, mas de facto os administradores hospitalares estão preocupados com isto. E estão a pensar em custos, isto tem custos. Se os doentes agora querem estar online, querem estar em casa e querem falar com o hospital, então eu tenho que ter um call center diferente, não posso ter uma telefonista a responder aos doentes. Vou contratar o quê? Enfermeiros, médicos para estarem disponíveis para os doentes a qualquer hora que queiram? Não, o que eles fizeram foi pensar numa coisa que se chama chatbots ou healthbots com inteligência artificial. Estão preparados? Aqui vai. O que é um bot? Um bot é uma aplicação. É um aplicativo que desempenha atitudes repetitivas, pré-definidas, tarefas pré-definidas. E baseado em 2 ou 3 perguntas que nós façamos, eles começam a dar respostas. O que é que eles podem fazer? Podem dar conselhos de saúde aos doentes, baseados nas queixas que eles tiverem, podem, sei lá, programar consultas, podem automatizar as tomas dos medicamentos e fazer perguntas de triagem, por exemplo, podem ultrapassar a triagem com algumas perguntas. Então o que acontece, por exemplo, este é um bot para ajudar os médicos. Good morning, Dr. Lewis. Here's the clinical report, including the health of your patient. Bom, portanto há aqui um bot que está por trás e que comunica com o médico quando ele chega de manhã e que lhe diz que tem as coisas todas preparadinhas. É a secretária clínica informatizada que está no telemóvel do doente. Diz que já tem os seus processos programados, ele diz, ponha isso para a reunião desta manhã, distribui isso pela minha equipa e o bot manda a informação toda para a equipa. E ele não comunica com nenhum humano, é tudo feito pelo bot. Uma grande empresa do Reino Unido que se chama Babylon tem um bot de triagem que pergunta: olá, Sara, qual é a sua queixa? Estou com cefaleia, estou com uma dor de cabeça. Isto é sempre numa linguagem muito acessível aos doentes. E a partir daquela primeira pergunta, eu tenho uma dor de cabeça, ele começa a fazer perguntas sim ou não. Primeiro, como é que é o tipo de dor? Bateu com a cabeça, sim ou não? E com sim ou não ele vai construindo toda uma série de perguntas e no final aconselha, tem que ir à urgência, não tem que ir à urgência, não se preocupe, isso não parece nada de especial, enfim, a gente aceita ou não aceita. Outro bot mais virado para as doenças psiquiátricas e para a psicologia, eu estou quase a terminar, e outro um pouco mais rico, este é do National Health Institute, National Health Service no Reino Unido, não se vê bem, penso eu, está desfocado, mas basicamente o doente põe 2 ou 3 perguntas e depois ele aconselha com as orientações da NICE ou do National Health Service. Portanto, eu queria só terminar dizendo que o ser humano e as máquinas não têm que ser inimigos. Não podemos ver as máquinas como uma ameaça. Eu sei que o título era A Big Challenge for Contemporary Medicine, eu acho que é a Big Challenge of Contemporary Medicine, repito, e queria deixar com uma palavra de que eu, que sou um fã destas coisas, como já perceberam, apesar de tudo, acho que nada substitui a relação médico-doente, o contacto olho nos olhos, a afetividade do sucesso quando o doente, o jovem que partiu o braço, ficou bem tratado pelo médico e está contente. Só para, se quiserem ler mais coisas destas, eu e o meu colega José Ferreira Santos fazemos decoradores de alguns magazines sobre estes temas. Se quiserem ir ao Flipboard ou ao Pinterest encontrarão algumas notícias, ou no meu LinkedIn ou no meu Twitter também podem encontrar. Muito obrigado.